Por que você está aqui na Terra? Você já parou para pensar por que dessa vez você reencarnou? Qual que é a missão do seu espírito nessa reencarnação? Esse é um tema que muita gente pergunta, né, dentro do espiritismo, porque a gente sabe que a nossa reencarnação, ela tem um porquê, ela tem um motivo, ela tem um propósito. Às vezes a gente tem a tendência a romantizar essa questão, né? De achar que temos uma grande missão ou que o nosso trabalho pode ser um trabalho significativo para muitas outras pessoas. E é uma visão muito romantizada, porque na verdade a nossa missão é algo bem mais trivial, bem mais simples, bem mais corriqueiro, que tem muito mais a ver com o nosso íntimo do que com o exterior. O Chico, em relação a esse assunto, ele sempre falava, né, que morre um capim e nasce outro. Isso ele falava dele, que ele era uma pessoa que era totalmente substituível na visão dele. Ele era o Chico que fez tanta coisa que a gente sabe o que ele fez e que ele de fato tinha uma grande missão e ele não se sentia dessa forma, e ele não falava isso por uma falsa modéstia, porque no fundo ele acreditava nisso. E Kardec também passou por uma situação semelhante quando ele perguntou para os espíritos estavam falando para ele da missão dele, e ele perguntou para os espíritos, mas e se eu não fizer, e se eu não cumprir a minha missão? E os espíritos foram bem taxativos, se você não cumprir, o outro vai cumprir. Então, na verdade, o que tudo isso significa? Que a missão de cada espírito ela é feita para o aprimoramento do próprio espírito, muito mais em função disso do que em função de ajudar as outras pessoas. O ajudar acaba sendo consequência desse autoaprimoramento. Então a nossa grande, verdadeira missão, a gente encarna para isso, a gente está reencarnado com esse objetivo, é o objetivo de se auto-melhorar, auto-aprimorar, auto-aperfeiçoar, ou seja, a reforma íntima. Não existe outro motivo para a nossa reencarnação. Existem os resgates, os nossos débitos, aquilo que a gente vai ter que corrigir. Mas essa correção só é necessária porque a gente ainda é imperfeito. Porque quando a gente for perfeito, a gente não tem mais nada para corrigir e nem para aprender. Aí sim, talvez a gente encarne em missão, né, para ajudar na elevação de outros espíritos. Mas por enquanto ainda somos espíritos imperfeitos, com muitos defeitos, encarnamos para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. Então, o nosso planejamento, ele é um planejamento que abarca várias hipóteses de trabalho. E conforme a gente vai vivendo os trabalhos e vai se melhorando e vai se aperfeiçoando ou não, os novos trabalhos, as novas hipóteses, as novas situações vão sendo apresentadas na nossa vida. Então não existe um planejamento linear e fixo. É uma rede, na verdade, de planejamentos possíveis, uma rede de possibilidades. Então eu posso fazer um trabalho que vai me ligar a outro trabalho, que vai me ligar a uma outra situação, a outra, ou uma outra pessoa com a qual eu preciso cruzar. E conforme eu vou estando preparado para uma determinada situação, ela vai se apresentando. E às vezes também vão sendo apresentadas situações para a gente que nos faz perceber certas questões que estavam adormecidas, certos defeitos que a gente não via antes. E como naquele momento a gente já está um pouco mais maduro para lidar com esse defeito, ele vai sendo apresentado na nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com os bens materiais, ela pode passar por uma fase de muita escassez, de muita dificuldade, mas depois de um certo amadurecimento, pode ser que aconteça o inverso, que ela passe por uma fase de bastante abundância, justamente para verificar se aquilo que ela aprendeu foi fixado realmente no espírito dela. E assim em outras situações, não tão ligadas às questões materiais, às questões mais espirituais, vão se apresentando pessoas, vão se apresentando. Então uma pessoa nova que entra na nossa vida, às vezes é uma dificuldade que naquele momento a gente já está mais preparado para enfrentar, uma desavença do passado, ou ao contrário, uma pessoa que naquele momento vai ser legal reencontrar, porque ela vai me dar força, vai me dar suporte para as situações com as quais eu vou passar ainda. Então as hipóteses vão acontecendo conforme as situações vão se apresentando. Então não existe um planejamento fixo e não existe uma grande missão fixa, existe uma série de atividades, uma série de trabalhos que vão ocorrendo para que eu vá melhorando. E conforme a minha resposta, conforme o meu desempenho,
esses trabalhos vão acontecendo. Então, se eu não melhorar, se eu não for evoluindo, talvez venham dificuldades. Se eu for evoluindo, talvez venham situações que vão fazer eu evoluir ainda mais rápido, que vão me colocar numa esfera maior para eu fazer mais atividades. E o que é importante disso? Como que funciona essa rede? Funciona de acordo com a nossa vontade. Quanto mais a gente trabalha pelo nosso aprimoramento, mais a gente vai ativando essa rede de atividades, de planejamento, de situações pelas quais a gente pode passar. E no fundo, aí sim a consequência é que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu vou evoluindo, mais pessoas eu vou beneficiando, mais amor eu vou tendo, então mais pessoas eu consigo ajudar. Então a caridade, na verdade, ela acaba sendo uma consequência. Não que a gente não deva se esforçar para fazer a caridade, isso é importante. A gente deve sempre se esforçar. Mas quanto mais a gente se melhorar, mais essa caridade vai ser natural, mais possibilidades eu vou ter de ajudar as pessoas, mais conhecimento eu vou ter para isso, então mais eu vou impactar o meu meio. Então, com isso, a minha missão, que é me melhorar, vai estar ajudando outras pessoas também a se melhorar. Então essa é a nossa grande missão, é o nosso aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento. Para isso que a gente encarna, para isso que a gente está aqui, para isso que a gente estuda, para isso que Jesus veio trazer conhecimento para a gente, o Espiritismo também, e para isso que a gente, nesse momento, passa por aquilo que a gente tem que passar. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo com outras pessoas para também terem acesso a esse conhecimento e fica na paz de Jesus.